doutor estava dizendo do reincidente. Então, olha lá. Então, quem pratica um crime, for definitivamente condenado por aquele crime, e vem posteriormente a praticar um novo crime, ele é reincidente. Quem disse isso? Na sala de aula, o aluno já responderia: foi o senhor, professor, o senhor acabou de falar. Não, não fui eu que disse. Quem diz é a lei. Quem diz é a lei. Que se não existisse a previsão legal, não seria reincidente, ao menos tecnicamente. Por outro lado, da mesma forma que a lei diz que reincidente é aquele que pratica um crime após ser definitivamente condenado por um crime anterior, ela diz que não será considerado para efeitos de reincidência se tiver ultrapassado 5 anos do cumprimento ou extinção da pena. Ora, quem disse que não será considerado? A lei. Não fui eu que disse, é a lei que disse. Pois bem, que maus antecedentes? Maus antecedentes, pelo entendimento agora prevalente doutrinário jurisprudencial, é aquele que não se enquadra na situação de reincidência e que foi condenado definitivamente. É o que você tem tratado. Pois bem, não se considera aquele que responde a inquéritos, aquele que tem processo em andamento, aquele que foi absolvido ao final. Por outro lado, se ele foi condenado definitivamente, tornou-se reincidente, o tempo passou, e agora essa reincidência não pode mais ser considerada por força da lei, que estabelece um limite. Essa restrição não existe aos maus antecedentes. Dizer que essa pessoa não é diferente nesse aspecto das outras pessoas é. Por isso, se considera que os maus antecedentes estão sujeitos às mesmas regras da denominada prescrição da reincidência. E o Supremo Tribunal Federal veio e reconheceu agora, e olha, nós temos julgamentos diversos. Nós temos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça de forma bem diferente. Mas aí ele perguntou o que eu achava. Imagina um sujeito que praticou o crime quando ele tinha 18 anos de idade. Cumpriu a pena. Esse crime foi um crime assim gravíssimo. Foi uma tentativa de furto, no qual ele recebeu, na época, uma pena de multa. E agora, passados 50 anos do cumprimento de pena, eu ainda vou considerar aquele antecedente como maus antecedentes. Como é difícil, hein? Como é difícil. Então, eu acho que isso deve ser analisado a cada caso. Vejam que, com esse discurso e com essa situação, levando em conta aquela situação concreta, que ele foi condenado há tanto tempo, isso é muito vago, mas pode perfeitamente ser levado em conta, sim. Doutora Gabriela, e aí eu respondi a segunda e fiquei meio perdido com a primeira pergunta, que seria a do doutor Valério. Isso, a primeira falava a respeito do Estado não prover todos aqueles direitos legalmente instituídos em virtude da alegação da reserva do possível. Perfeito. Pode? Reserva do possível. Mas vejam bem, está errado. Agora estejam atentos para uma coisa, hein? Nós jogamos a culpa para o Estado, né? É o Estado o culpado disso. Que é o Estado, hein? Que é o Estado? O Estado é o povo. O Estado é o povo. Um limite territorial. Com a sua soberania. Por isso, nós somos o Estado. Eu sei que o sentido da colocação não foi esse. O sentido da colocação foi justamente o quê? O Estado não faz sua parte. De forma indireta. Nós não fazemos nossa parte. Bom, mas o Estado tem que ser compelido a isso. E é por isso que eu digo que a lei de execução penal, em várias passagens, ela reparte essa responsabilidade de lidar, de trabalhar com o condenado, com a própria sociedade. O Estado, embora chame para ele a responsabilidade maior, ele reparte, ele diz da obrigatoriedade de ter um conselho da comunidade em cada local. E diz mais,
que além de ter um conselho da comunidade em cada local ou cada comarca, esse conselho da comunidade tem o dever de fiscalizar presídio, sim. Mas ele tem um dever muito maior, que é buscar condições para a execução dessa pena. Condições, inclusive, materiais. Sabe? Somos nós. Eu acho que onde o Estado precisa ser compelido, deve ser compelido. E nós temos quem possa promover essas ações. Uma das coisas é, coloque às claras quanto recebe de pena pecuniária. Coloque às claras em que está sendo investido, em que está sendo investido esse valor. Hoje, além da pena pecuniária, estou me referindo à multa, nós temos uma outra conta, que é de prestação pecuniária, que essa não se entrega ao administrador público para aplicar. Essa fica por conta do próprio Poder Judiciário, o juiz que verifica isso. O que recebe de prestação pecuniária fica numa conta separada. E, a meu ver, deve ser investido nisso, na execução de pena. Eu sei. É o lar dos velhinhos que precisam de apoio, que precisa de apoio. É essa entidade que precisa de apoio, sim. Mas a origem dessa prestação pecuniária, a origem desse valor, se veio da área criminal, me parece que deveria estar sendo investido na recuperação dessas pessoas. Volto a cuidar dessa prestação pecuniária na sequência, que é interessantíssima. Mas trazendo uma experiência do Estado de São Paulo, e nós temos experiências excelentes em todo o território nacional, o Estado de São Paulo busca preparar o egresso. Permitindo a aproximação da sociedade. O governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária, com toda a sua equipe, diretores de presídios, agentes, eles buscam, diria, facilitar o trabalho para que essa pessoa se recupere. Lógico, gente, nós temos defeitos em todos os lugares, tudo bem? Eu estou buscando generalizar para facilitar a minha colocação, que eu sei que vamos apontar, mas tal lugar não é assim, nem naquele outro lugar não é assim. Sei, mas nós temos, na maioria dos casos, isso. Pois bem, e quando a pessoa deixa o presídio, seja com regime aberto, seja com livramento condicional, o Estado de São Paulo criou centrais de penas e medidas alternativas. Porque tem gente que não é condenado, não, hein? Ele praticou uma infração penal e ele aceitou a cumprir uma certa medida que às vezes evita até o processo. Mas ele tem que cumprir essas medidas. Não é prisão. Uma prestação de serviço de comunidade, por exemplo. Ou a central de assistência, atenção ao egresso e família. O Estado criou isso. E essas centrais são criadas nos municípios ou nas comarcas com envolvimento da própria municipalidade. E geralmente fornece funcionários. É uma parceria entre o Estado e o município, com trabalhos excelentes. Isso é uma coisa. O sujeito passou a cumprir pena no regime aberto. Cumpriu no fechado, cumpriu no semiaberto, progrediu ao regime aberto. E deve comparecer todo mês. Quem sabe bimestre? Quem sabe trimestre? Para bater carteirinha. Não é bater carteira, não. Não é bater carteirinha. Não é bem isso. Ele vai comparecer para comprovar que ele está ainda residindo naquele lugar, que ele está trabalhando honestamente. Ele tem que comparecer. Onde, em regra, se apresenta? Balcão do cartório. São vários condenados egressos disputando vaga com advogado no balcão do cartório. Desculpa, está errado. Lógico, a lei permite. Mas será que não seria o caso de mudar isso? Essa pessoa não precisasse estar se apresentando no fórum, que fala apresentar perante o juiz, mas nunca é o juiz que atende. Lógico que não, nem tem tempo para isso. Ele vai comparecer no balcão do cartório. Não seria o caso de tirar essa pessoa? Você não vai mais no fórum, você vai num lugar distinto, você vai numa central. E ali você vai se apresentar, a mesma coisa que faria no balcão do cartório, você vai fazer na central.
Um liberado condicional. Isso é bom até para a pessoa. Eu acho que ela se sente valorizada nesse aspecto. Se sente reconhecido. Se sente que nós estamos respeitando. Não comparece no balcão do cartório, comparece na central. São Paulo, problema dificílimo para resolver. No Fórum da Barra Funda, filas. Com inúmeras pessoas aguardando oportunidades, passando o dia inteiro, no sol, na chuva, com o filho no colo, para fazer a apresentação. Qual foi a proposta que fizeram? Vamos descentralizar isso. Vamos colocar no SICs. Uma pessoa atravessa de um lado ao outro da cidade para fazer a apresentação dele o dia inteiro. Não é melhor ele se apresentar no bairro onde ele mora ou nas proximidades? Opcional, hein? Que a gente não quer se apresentar lá por várias razões. Ele se apresenta nos SICs da capital, onde ele vai fazer o quê? Logicamente, comprovar a residência, comprovar o trabalho. Isso já é uma parceria do Estado juiz com o Estado administração, Secretaria da Justiça. Justamente para evitar isso. Então, olha, para a recuperação de uma pessoa, isso faz diferença. Isso faz diferença. Mas o Estado de São Paulo criou essas centrais, que é a Central de Penas e Medidas Alternativas e a Central de Atenção ao Egresso e à Família. Isso é importantíssimo. Então, nós vemos o envolvimento do Estado, mas nós vemos também muito o envolvimento da sociedade na recuperação das pessoas. Lógico. Ué? E o que é esse negócio aí que falaram e tal de pandemia? Quando começou, muita gente foi lá no dicionário para ver o que é pandemia, hein? Nós temos aquela noção. Pandemia é isso que nós estamos vendo. Pandemia não é aquilo que está escrito no dicionário que nos faz imaginar. Pandemia é isso que nós temos. Janeiro. Carnaval. Qual o sistema prisional que estava preparado para a pandemia numa situação dessa? Qual o Estado que estava preparado? Sim, preparado sim. Todos preparados. Para aquelas doenças localizadas que existem no sistema prisional. De repente, vem o coronavírus e nos atinge de uma forma tão brutal, que eu fui encarcerado. Eu fui encarcerado. Pela própria consciência e talvez pelo medo. Me disseram assim, fique em casa, isolamento social, respeite-se e respeite os outros. Opa! Estou aqui cumprindo o meu isolamento social até agora e com todo cuidado. Quantos de nós não fez esse grande favor para todo mundo? Eu sei, talvez seja uma gripezinha. Isso é para homem, é para forte, que os moles vão... Desculpe. Alguma coisa parece que estava errado. E ainda está errado. Mas veio a pandemia, nos atingiu a todos. E imaginei o que vai acontecer nessa proporção. Olha que um ministro disse naquela época que ia morrer mais de 100 mil pessoas. Eu falei, você está brincando comigo? Que morrer mais de 100 mil pessoas. Até o meio do ano, morrer 100 mil pessoas. Capaz. Olha o que nós temos aí. E veio naturalmente uma preocupação quando se sentiu que a pandemia estava atacando o mesmo, que até então não se falava em pandemia, no primeiro momento. Talvez uma epidemia. E precisava de providências urgentes com relação ao sistema prisional. Isolamento social? Isolamento social como? Como fazer isolamento social? Nós sabíamos perfeitamente que não teríamos condições de fazer um isolamento social total. Então, daí nós falamos agora há pouco que o preso tinha direito ao trabalho. E olha, esse trabalho podia ser interno e pode ser interno ou externo. O preso em regime semiaberto ele pode trabalhar externamente. Ele sai do presídio, vai lá e trabalha e retorna no final do expediente.
Vários lugares admitem isso. O trabalho, em regra, é interno. O preso em regime fechado, ele pode trabalhar externamente, mas aí depende de escolta. Isso, em obras públicas. Mas isso geralmente não acontece. Mas o regime semiaberto, sim. Lembrando, hein, que estou falando não tem aplicabilidade para muitos lugares, que pela dificuldade de vaga em regime semiaberto, já autoriza de imediato colocar uma tornozeleira e ir para casa. Não é o caso do Estado de São Paulo. Conversando há um pouco tempo atrás com a juíza das execuções, ela me disse justamente lá, quem é condenado e vai para o presídio, vai cumprir o regime semiaberto, ele é autorizado de imediato a colocar uma tornozeleira. Perfeito. Mas estou tratando do que está na lei. E a lei, ele pode trabalhar externamente. E pela lei também, não é só trabalho, não, hein? Não é só sair para trabalhar, não. Ele tem direito à saída temporária, que nos referimos ainda há pouco, que falam de saidinha. O outro fala que é indulto. Saída temporária. Como? O sistema prisional como um todo buscava se preservar desse ataque do coronavírus. Como fazer isso? Se permitisse saídas temporárias, a pessoa arriscada a se contaminar lá fora e trazer para dentro do sistema prisional. Em um momento, inclusive, talvez hoje já um tanto melhor, que não tinha condições de a gente fazer os testes. Se permitisse que as saídas temporárias continuassem como eram exercidas até então, e é um direito, o que não aconteceria com o sistema prisional? Não só isso. A mudança de estabelecimento prisional. Quando você recebe um preso, você tem que verificar se ele está em condições de ser colocado junto com os outros. Mas estamos tratando naquele primeiro momento. E foi aí, já se preocupando muito com isso, e levando a sério isso, que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, baixou uma recomendação, dizendo, olha, aqueles que forem possível, coloque em liberdade. Aqueles que estiverem cumprindo pena e tiverem condições de permanecer com a sociedade, coloquem em liberdade. E não estabeleceu, inclusive, que isso deveria ser do regime semiaberto ou do regime fechado. Então, aí se excedem. Determinadas pessoas que não estavam dentro das regras estabelecidas ou com as exigências estabelecidas acabaram sendo beneficiadas. Longa pena cumprir. Por outro lado, outros que já tinham sido beneficiados com saídas temporárias e que obteria saída temporária meses depois, foram inibidos de passar a cumprir o restante de sua pena em casa. Como é difícil isso, hein? Mas o Estado precisava se preparar para isso. Aí veio a recomendação número 62, 17 de março de 2020, do CNJ, dizendo, olha, juízes, atentem para recomendação. Não é ordem e nem poderia ser ordem. Uma recomendação para que atentassem para esse aspecto. O que puder tirar do encarceramento, tirem do encarceramento. Muitos foram para a rua. Muitos. Lógico, decisões de toda a natureza. A ponto de se conceder prisão domiciliar para a pessoa que está foragida. Né? Acho que já ouviram essa história por aí. E para outro que vinha vivendo bem em casa. Lógico, o juiz tinha liberdade de fazer, superior tinha liberdade de fazer, como tinha liberdade também para caçar decisão. Então, tudo isso já foi preparando, diria, de certa forma, um sufoco para o sistema prisional cuidar de tudo isso. Então, nós tivemos a resolução do CNJ, foi a melhor coisa que fez. Ele abriu o caminho, deu a ideia para os juízes podendo, atentem para isso. Tem uma passagem aqui na minha cidade, em que a cadeia pública estava sendo em fase de interdição. Olha a situação deplorável da cadeia pública, com vários presos. Não é quantidade de 50, 60, não. De uma dúzia ou um pouquinho mais. Uma boa parte por débito de prisão, débito alimentar.
que tinha prazo para vencer. A juíza agindo de uma forma muito ponderada, autorizou que essas pessoas fossem recolhidas em prisão domiciliar. Eu sei, já ouvi afirmação em relação a isso, que perde a força coercitiva da prisão por débito alimentar. Perde a força de coibir a pessoa o pagamento. Sim, adiante de uma situação excepcionalíssima. Providências deveriam ser adotadas. E a juíza concedeu. Interessante que veio depois o CNJ e reconheceu isso. Depois veio lei também reconhecendo isso. Que deveria ser o recolhimento domiciliar. É fase. Nós vamos passar por isso. Isso um dia vai acabar. E nós vamos voltar a cumprir a nossa lei do jeito que era. Mas nós estamos aprendendo muito. Mas foi uma das consequências. E aí foram nascendo. Olha, o CNJ fez, a Corregedoria em São Paulo fez também, dizendo, olha, o Estado não tem condições de comprar, não tem condições de comprar máscaras que sejam, equipamentos que sejam, para combater ou evitar a proliferação do coronavírus nos presídios. E não só nos presídios, hein? Na comunidade. Aí, CNJ, Corregedoria em São Paulo e outros estados também normatizaram isso, incentivando os juízes a abrir o caixa dessas prestações pecuniárias. Nas prefeituras, na região, prefeitura, a Secretaria de Saúde, acabaram recebendo verbas advindas dessa conta que estava parada. Desculpem, a conta da prestação pecuniária, ela é para circular mesmo, não é para fazer caixa render juros. Nós sabemos disso. O juiz tem que tomar muito cuidado na administração disso. Mas estava aí, olha só, incentivaram. Isso é tempo de pandemia. Quantos não foram beneficiados? Houve desvio? Bom, gente, eu não estou olhando esse lado e nem tenho notícia de desvio de verba em relação ao que foi cedido pelo Poder Judiciário. Mas isso ajudou e muita gente. Mas não foi só através da liberação dessa prestação pecuniária. Doutora Gabriela, olha o que a sociedade civil fez, já à época e naquele primeiro momento. O DEPEN, o Conselho Nacional de Justiça, e o Instituto Ação pela Paz, volta ao Instituto daqui a pouco, eles se uniram. E não é que foram doadas 2.547.200 máscaras. Quase 2.547.200 máscaras foram doadas. 692.850 só no estado de São Paulo. 3 máscaras para cada preso. 5 para cada servidor. Para imaginar o custo disso, olha a sociedade civil, nós temos visto todo dia 8h30. Não precisa ser às 8h30, não. Viu? Pode ser mais tarde um pouquinho, pode ser antes um pouquinho, é só mudar o canal. Nós temos o que a sociedade civil está fazendo aqui fora. Mas eles não poderiam ficar desamparados. E se uniram para ajudar essas pessoas. É o que eu digo, o que a pessoa perdeu foi a liberdade. Não foi outros direitos. Agora, o que não poderia ser feito, e não tem o menor sentido, é conceder a liberdade generalizada, colocando em risco efetivo a sociedade como um todo. Eu estabeleci certos critérios para minha atuação. Por exemplo, ele está cumprindo pena no regime semiaberto. Teve saída temporária e já retornou voluntariamente ao presídio. Ele já demonstrou e merece um voto de confiança. Não vou conceder-lhe prisão albergue. Não vou conceder regime aberto. Não vou conceder por quê? Porque o regime aberto exige preenchimento de certos requisitos. Mas eu vou conceder-lhe a prisão domiciliar. Domiciliar. Não pode sair de casa por 90 dias. E passados 90 dias, o juiz reavalie isso. Justifica a permanência dele em casa?
ou deve voltar para o presídio. Avalie isso. Mas aquele primeiro momento foi um momento de desespero para todos nós. Nós nos acomodamos com o tempo. Quando morreram 100, 1.000, 10.000, 100.000, nós fomos acho que ficando calejados um tanto com isso. Aquele desespero do primeiro momento foi passando com o tempo. Com isso, aquele desespero de primeiro momento justificou providência no sistema prisional também. Então, imagina a situação daquele que tinha o direito de sair com saída temporária e que estava proibido. A televisão mostrou, filmando um presídio de regime semiaberto, com todo mundo saindo do presídio por conta própria. Poderia, trazer um problema seríssimo, querer impedir aquelas pessoas? Poderia. Mas eram pessoas que já estavam, em regra, acostumadas à saída temporária. E que receberam a notícia de que não poderia sair mais. Não poderia visitar a família. Lógico, as consequências jurídicas ficam por conta do juiz, que vai analisar cada caso. Cada caso. Até porque a saída foi sem ordem. Muitos retornaram e tudo mais. Mas, para esses que permaneceram no regime semiaberto sem fugir e sem o direito de saída temporária, para acalmar, aliviar em relação a essas pessoas, com a providência que deveria ser tomada, simplesmente você corta de uma hora para outra um benefício. Nós sabemos a consequência disso. Mas não só para eles. E os outros que recebiam no sábado e no domingo o direito de visita da família e que foram inibidos, e com razão. Não poderia deixá-los expostos a que familiares trouxessem o coronavírus para dentro do sistema prisional. Foi correta. Sábado e domingo não tem mais visita. Está suspenso. Mas como? Você quer que faça o quê, então? Vamos dar celular para todo mundo, ficando usando o celular escondido? Não. É aí que nasceu, inclusive no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, e depois nasceu São Paulo também, o projeto que aqui é denominado de conexão familiar, onde a pessoa passa a ter contato, como nós estamos conversando aqui. Olha quanto tempo que nós estamos conversando. Ah, isso estava fazendo falta. A gente passa o dia inteiro aqui, não conversa com ninguém às vezes. Lógico, os familiares estão em casa. Mas a importância disso, olha a importância do apoio familiar na recuperação de um condenado. Então o Estado tinha que tomar providência. Foi aí que Maranhão se adiantou, Mato Grosso do Sul e São Paulo se adiantou na sequência também. Hoje, faz isso por vídeo. Olha, esse programa Conexão Familiar no Estado de São Paulo, da diretoria do departamento do programa de atenção a egresso e família, aqui me faz lembrar a doutora Carolina, que cuida dessa parte, para ter noção em São Paulo, e olha que ela me passou a colinha agora no meio da tarde, hein? Eu falei, tá, me diga, quantos foram beneficiados? 72.243 visitas virtuais. 72.000 visitas virtuais. Isso que nós estamos fazendo. Você me permitiu que entrasse no seu escritório, na sua casa. Essa é uma visita virtual. 72.243. E também as cartas virtuais. Cartas virtuais, 1.470.893. Olha que interessante. Olha o número de cartas virtuais. Manda a carta e, naturalmente, recebe o retorno. Isso até o dia 31 de agosto de 2020. Trocas de mensagens, mais de 1.470.000. Ou seja, você não precisa no celular clandestino, você entra aqui e você vai poder fazer
esse contato. Eu sei que não é isso que vai resolver, eu sei que vão continuar fazendo, sim, mas o Estado está fazendo a sua parte. Pois bem, mas quanto custou isso, hein? A que custo isso, hein? Como é que vai fazer essa visita virtual? Tem que estar equipado. Talvez não seja bem assim, mas eu posso informar o seguinte: a custo zero. Por quê? Em São Paulo nós temos 176 estabelecimentos prisionais. Já estavam equipados para audiências, que eram utilizados os equipamentos de segunda a sexta-feira. Equipamentos que permaneciam desligados no sábado e no domingo. Eu digo custo zero, mas nós sabemos que não é custo zero, até porque depende de funcionário e tudo mais. Mas não precisou um investimento maior, algo que sem. 176 estabelecimentos prisionais, usando sábado e domingo para as visitas virtuais. Olha que interessante. Eu até ainda comentei, falou, isso veio para ficar, né? Isso não vai parar mais. Falou, não, lógico que eles têm direito à visita presencial. Assim que passar, eu vou dizer, a pandemia, retorna-se a um plano, inclusive, naturalmente, de retorno ao sistema normal. Mas é o tipo da situação que nós vamos verificar que não vai acabar no todo. Isso nos trouxe experiência. Nós crescemos com isso, infelizmente, com tamanho sofrimento e com tamanha dor. Mas o sistema prisional não esteve, eu diria, não desamparou. O sistema prisional não abandonou tudo isso. E às vezes nós pensamos, né? Eu não tenho aqui de imediato, mas está disponível no site do DEPEN essa informação. Mas a nível estadual, eu posso informar. Em São Paulo, boletim do dia 3 de setembro de 2020. Secretário, Coronel Nivaldo, governador, tem nome, João Dória. Não estou aqui fazendo política alguma. Estou simplesmente dizendo, ainda bem que investiram e se preocuparam nesse aspecto. Por quê? Um jogo às claras. Faz o seguinte, entra aí. SAP-SP, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Busca lá a informação com relação ao Covid. Você terá todos os dados. Um jogo aberto, atualizado dia 3. Não é dia 3? 3 é hoje. Dia 3 de setembro, atualizado hoje. Suspeitos, funcionários. Suspeitos com afastamento, 182. Não confirmado. 3.338. Lógico, disse não confirmado. Talvez uma boa parte venha como confirmado amanhã. Confirmado, 826 com exame PCR, mais 566 com teste rápido, 1.392 confirmados. Óbitos, 27 funcionários faleceram nesse período. Bom seria se desse zero. Seria o que nós esperávamos, que desse zero de falecimento. Não só lá, como aqui fora também. Mas aconteceu. Total dos envolvidos nisso tudo, 4.939. Funcionários, presos, suspeitos com isolamento no estado de São Paulo, hoje, 57. Quantos mil presos nós temos no estado de São Paulo? 230 mil, 240 mil? Uma quantidade razoável. Pois bem, 970 confirmados. Hoje a situação já mudou muito e se alcança a recuperação das pessoas. 970 confirmados. 700, não confirmados, 970. Confirmados com PCR, 785. E com teste rápido, 4.044. Óbitos do sistema prisional no estado de São Paulo. Não podemos aplaudir desgraça, não é isso. Não podemos ficar contentes com mortes.
24 mortos. Eu diria, com uma população carcerária que nós temos, foram 24 mortos. Não é para se gabar, de forma alguma. Não é isso. Não estou querendo isso. De forma alguma. Insisto. Mas estou querendo dizer que a contaminação dentro do sistema prisional foi bem inferior à contaminação que nós temos aqui fora. Justamente porque buscaram investir. Imagina se tivesse investido mais ainda. Tivesse, quem sabe, soltado mais pessoas, aberto mais vagas, para poder ser tudo isso. E o que eu estou querendo dizer é que nada passou despercebido. Houve um investimento, está sendo feito um investimento. Uma pena que realmente nós temos esse número excessivo de mortes. Doutora Gabriela, eu acho que com esse momento, falar tanto de pandemia, né, eu acho que isso eu concluo ao que me propus, que era tratar da individualização da pena no momento da execução e em tempo de pandemia. Estou à disposição. Muito obrigado. Professor, brilhante exposição. Obrigado. Só estou lendo os elogios dos alunos e também amigos, colegas, muita gente de Portugal também aqui na audiência. Isso é maravilhoso. Professor, tem uma pergunta de um colega que até tinha ficado lá no início do nosso retorno e tem a ver até com isso tudo que o doutor falou. Porque quando o doutor falou da importância da participação da sociedade civil, da comunidade, surgiu uma pergunta: e se fizer uma parceria público-privada ou se privatizasse os presídios? Foi feita essa pergunta. Para a gente fechar, o que o doutor acha a respeito da privatização dos presídios? Privatização de presídio. Então, nós temos, às vezes, lugares que informam que não deu certo, que não resolve o problema. Até porque, na privatização, quem fizer o investimento nisso vai ter que ter um retorno. Ele vai ter que ganhar com isso. Ele vai ter que ter lucro com isso. Ora, aonde está o erro nisso tudo? Por que o Estado não faz assim, então? Tá? Tem problemas seríssimos decorrentes da privatização. A administração prisional. Como é que ficaria tudo isso? Então, nós temos já experiências. E digo, só o tempo vai realmente permitir que se tire uma conclusão segura disso. Mas vejam o que está acontecendo com as APACs. Olha que investimento interessante. Se não deu certo em São Paulo há anos atrás, não deu certo mesmo. Eu reconheço, fui um dos que lutou para fechar a PAC, mas porque o que estava acontecendo ali dentro não poderia continuar acontecendo. Não poderia. Nós temos hoje experiências incríveis, mas também acho válido que se tente a privatização. Lógico, nós não vamos privatizar 176 presídios no estado de São Paulo. Não é isso. Privatize um. Vamos ver, deu certo. Aproveita o exemplo daquele. Vamos tirar a experiência daquela privatização e levar em conta para outros presídios. Perfeito? Mas, doutora Gabriela, eu preciso mudar um pouquinho só de assunto e é rápido. São Paulo criou um projeto que é o SEMIAR. E SEMIAR é uma sigla tão longa que eu dispenso. Integra o SEMIAR, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária, o Instituto Ação pela Paz e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Estado, Tribunal de Justiça. Secretaria de Administração Penitenciária, Estado. Secretaria de Estado da Ordem Econômica e Social. Instituto Ação pela Paz. Sociedade civil.
Oi, Solange, muito obrigado, viu? Ela sabe o recado. E todos que a conhecem sabem do que eu estou dizendo. Mas, não só ela, toda a equipe do Instituto, toda a equipe do Instituto. Esse Instituto foi criado por um grande empresário que disse que gostaria de ver o investimento em recuperação das pessoas. Parece que até ele, acho que não gosta muito que fale o nome dele, Dr. Jaime, da Porto Seguro. Criou esse instituto visando justamente auxiliar na recuperação das pessoas e reduzir a reincidência criminal. Lógico, estou fazendo referência ao Instituto, que o Instituto está do meu lado. Existem tantas outras organizações civis que nós temos que agradecer, sim, pelo investimento que faz. Mas o trabalho que o Instituto desenvolve é excelente. Nós, juízes, não temos condições de resolver todos os problemas das execuções criminais. Alguém tem que fazer isso lá fora. O Instituto, justamente, movimenta a sociedade civil para nos auxiliar em relação a isso. Fica aqui, mais uma vez, e o farei em todas as oportunidades que tiver, o agradecimento ao Instituto Ação pela Paz, pela parceria que é feita com o Estado, nos auxiliando na recuperação de condenados. Tá? Fica aqui também agradecimento a todos aqueles da sociedade civil que participam na recuperação das pessoas, aos conselhos da comunidade. Nossa, eu falo São Paulo, São Paulo. Veja a FECOMPAR, no estado do Paraná, que trabalho excelente que é feito. Desculpa cortar assim, você fazendo umas indagações, mas eu cortei só para fazer esse agradecimento, que é muito especial a todos envolvidos. Agradecimento especial à Secretaria de Administração Penitenciária, olha, a quem coordena justamente esses programas da Secretaria, Dr. Mauro Bittencourt, toda a sua equipe. Peco por não dizer o nome de todos mesmo, já disse. Peco, mas tem que ser lembrado. Doutora Gabriela, minha querida. Que perfeito. Professor, que aula, que live maravilhosa. O professor está recebendo elogios também da família, tem sua irmã aqui, deixou um recado muito bonito. Olha que maravilha. Me permite ler. Oportunidade imensurável de assistir às suas lives, meu irmão. E daí ela continuou os elogios de muitos ex-alunos, com certeza, não tem como não elogiar, né? Não dá tempo, não dá tempo no nosso dia a dia, encontramos por aqui. Verdade, você vê. Ex-alunos seus, mas nada como experienciar que estamos tendo com essas lives. Saudades, abraço. Obrigado por participar, irmão do professor, do doutor, ele realmente é muito querido. E, professor, foi maravilhosa a live, aprendemos muito. Está convidado para várias outras também. Esse assunto é muito importante, principalmente essa participação da sociedade civil, e é isso que a gente tende aqui a trazer para todos os amigos, para todos os colegas, para todos os ex-alunos, para todos os alunos meus da mentoria, ideias novas, ideias de grandes pensadores, ideias de operadores do direito que são fator de soma. E o professor é fator de soma, com certeza, pessoal e profissional. O professor faz parte do caminho. Assim, é uma pessoa que é muito querida, da minha família também, e foi uma honra dividir esse espaço de tempo, como o professor falou, né? Quando a gente está aqui na live, a gente está recebendo a visita da pessoa. Então, muito grato por ter recebido a sua visita. Nós tivemos a oportunidade de aprendermos juntos muitos aspectos. Não só com a senhora, a doutora Gabriela, mas com o seu irmão, o doutor George. A experiência, a sala de aula, tudo, nos ajuda em muito. É sempre um repartir, né? Eu agradeço e muito a oportunidade.
Agradeço a confiança que me foi depositada, permitindo que me dirigisse a todos os seus, vou colocar nesses termos, amigos, cuidando de um tema tão relevante. Espero, e esta era a intenção, que nós não sejamos os mesmos de algumas horas atrás. Que tenhamos, nesse aspecto, ao menos, voltado para a execução de pena, recuperação de condenado, individualização de pena, que nós não sejamos os mesmos e que tenhamos crescido em relação a isso. Esse foi o sentido maior da minha exposição. Muito obrigado. Obrigada, certamente crescemos muito. Obrigada a todos. Essa live vai ficar salva no meu IGTV e para que vocês também tenham melhor acesso, vou republicá-la também no meu YouTube. Pessoal, muito obrigada e certamente vai ter várias lives. Se vocês tiverem alguma recomendação de tema, depois eu converso com o professor para a gente insetar um outro dia, mas foi um fator de soma maravilhoso. Obrigada a todos. Obrigada, professor. Obrigado. Excelente noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.